Olá pessoal, bem-vindos a mais um artigo da série PLC do Rascunho Software. Esse vídeo aqui é do artigo 32. Eu convido vocês para irem até o site plcendisoft.com.br ou plcendisoft.com para vocês lerem um artigo, Mas aqui, simplificando agora, a gente está falando um pouco sobre as mensagens que são geradas pelo PLC e que futuramente serão utilizadas nas IHMs, Basicamente, são lógicas que a gente vai ter que ter para informar, por exemplo, status de sistema, A gente está falando de mensagem, não estou falando de falha nesse momento, tem alarmes, tá? Eu estou falando nesse momento de mensagens de sistema e operação. O que seriam isso? É você saber que a sua segurança está ok, é você saber que o status de um sensor está lá, por exemplo, o sensor de peças está ligado ou não está ligado, o status de um cilindro pneumático, se o sensor dele de avançado está ligado, não está ligado, como o status da sequência, Muitos desses status, talvez, você vai deixar em telas separadas, você vai organizar de tal forma que não carregue demais a sua tela. Para isso, tem uma norma chamada ISA 101 sobre telas de HM. Quando a gente for começar fazendo essas telas de verdade, eu vou poder mostrar isso para vocês. Agora a gente está mostrando a perspectiva do CLP, do software do CLP. Parte dessas mensagens a gente já foi criando ali quando fui conversando com vocês, quando fui criando as UDTs daquele magazine, a gente já foi criando. Por exemplo, se você lembrar, o nosso magazine tem um bloco de função dos atuadores e esse bloco de função do atuador, ele tem, por exemplo, o status dos sensores, com a descrição dos sensores. Da mesma forma que ele vai ter ali o nome dos cilindros, ele tem interlocks, Ele tem ali interlocks para avanço e para recuo, para garantir que você não tenha uma colisão, para que você faça movimentos seguros, Então os movimentos são liberados. Então você tem a condição que o seu interlock está ok, que o seu interlock não está ok. Da mesma forma que você vai ter um descritivo, um status de cada um desses interlocks que estão ativos, certo? Isso vale também para os nossos passos, na nossa máquina de estados compacta. A mesma coisa a gente pode gerar, e gerou também, para a máquina de estados do PAC-MEAL, da mesma forma que a gente gerou para os passinhos lá da nossa cadeia de passos, seja ela de 7x7, seja ela para o passo comparador. Todas essas informações a gente gera primeiro no CLP para enviar para a EHM. E a gente tem as opções. Uma opção seria eu setar bits, e esses bits vão estar setando os status, setar valores, ou estar enviando as strings. Cada uma dessas opções tem suas vantagens e desvantagens. Quando você só seta bits e envia valores para a IHM, significa que dentro da IHM você vai utilizar recursos como o test list, que é uma lista de textos, que o valor da mensagem vai aparecer conforme, o que a mensagem vai aparecer conforme o valor do trigger. Como você enviar, por exemplo, os status simples de uma falha. Qual a vantagem disso? Essa vantagem é que você utiliza mensagens menores para HM, menos informação, menos memória, etc. Qual é a desvantagem? Você tem 2 lugares para você fazer a manutenção do seu software. Então você imagina aqui que eu vou fazer uma alteração no meu passo, na minha máquina de status compacta. Quando eu faço uma alteração ali, e adiciono um passo a mais, na hora que eu estou ali fazendo comissionamento, fazendo startup, percebo que eu preciso para ajustar o meu processo, criar um passo a mais na minha máquina, eu vou ter que ir lá e alterar a minha sequência do meu test list na EHM. Então, ou seja, eu terminei de fazer a alteração no PLC, rodou, tem que ir lá na EHM ajustar para que a EHM esteja condizente com o meu software do PLC. Se eu mando a string diretamente do meu CLP para a minha EHM, essa já não é uma preocupação, porque
eu já estou fazendo ali dentro do CLP, já escrevo ali a minha string e tal, e só conserto o meu software no CLP, se eu faço alteração no CLP, e já vou ter alteração efetiva na IHM. Então eu ganho um tempo de manutenção. Mas pode ser que seu CLP seja muito pequeno, tenha pouca memória, pode ser que a sua IHM tenha pouca memória, a forma que você está comunicando entre o seu CLP e a sua IHM não seja uma forma que tenha muitos recursos. Você pode estar usando, por exemplo, o Modbus. Né? Modbus é um protocolo industrial que é antigo já, um pouco limitado, você trabalha com registradores, e você tem um número X de registradores em cada lugar, então dá um pouco mais de trabalho, sabe? Daí pode ser mais complexo e mais complicado você estar trabalhando com ele, adicionando muita coisa dentro do CLP para poder mandar a mensagem. Daí você, não, você manda só o valor e é muito mais fácil. Eu já tenho o passo, então eu já mando duas informações de uma vez, o valor do meu passo e o meu... E faço meu teste list lá. Então vai depender do que você tem de recurso, certo? E a gente já está fazendo isso já faz um tempo, né? Eu não comentei a respeito disso nesse detalhe, como a gente está falando lá no artigo, mas eu já venho comentando conforme a gente está criando. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos dar uma olhadinha aqui de novo no nosso software da máquina de estados compacta, né? Que é aquele que a gente já viu nos outros vídeos, né? Esse aqui está o simples. Vamos lá. Eu vou direto na sequência. Vou ir para a sequência. Vamos pegar um passinho aqui, que está mais fácil de ver. Legal. Está aqui. Então eu tenho aqui um passo da nossa sequência. E você pode ver que para cada uma das minhas permissões eu já estou enviando uma descrição. Eu estou colocando um texto, né? E para cada um dos passos eu tenho a mesma coisa, certo? Cada passo tem a sua descrição também. Aqui, ó. Descrição do passo. Esse aqui era um passo de decisão, então ele não tinha, mas é uma péssima escolha minha logo de cara, né? Mas esse aqui tem. Então aqui eu estou com o comando, né? O tempo de execução do passo. Aqui a minha descrição do passo e a minha permissão do passo aqui também com a descrição. E o status, né? Então eu consigo ver lá na minha HM, então o status. Então vamos dar uma olhadinha na HM. Né? Vamos dar uma olhada aqui. Está em home, está paradinha. Vamos dar um start nela aqui, ó, tá vendo? Meu passo e a descrição. Eu aqui ainda tenho o próximo passo. As minhas permissões, tá vendo? Minhas permissões aqui, né? E lembra que eu falei que no nosso... Eu utilizei aqui também os status do motor, ó, o status dos sensores, aparecendo aqui. Mas vocês lembram... que eu falei que também eu tinha lá o status dos sensores já no nosso bloquinho, né, de função, o bloquinho de função do atuador, tá aqui, ó, a saída, né, tá aqui em branquinho, que a saída tá ligada, ó. Meus interlocks para mover aqui estão ok, tá vendo? E esses carinhos de sensores estão ligados, né? Esqueci. A mesma coisa está acontecendo aqui com o meu motor, tá vendo aqui, ó? Meus interlocks estão ok para movimentação, ele ligado, né? Indo para frente. Bonitinho, né? Bem legal. Ó, tem a presença de pallet aqui, os cilindros. Então essas são informações básicas de processo, né? Eu tenho que tomar cuidado para não colocar muito, para não ficar muito... bom, como eu diria assim, não ficar muito cheia a tela para não ficar muito poluído, para não confundir o operador, né? Isso que diz a ISA 101. A gente vai, isso aqui foi uma IHM básica que eu utilizei para mostrar que a sequência da Magazine está funcionando, né? Que a gente já mostrou em outros vídeos. Essa tela aqui, a gente vai criar de novo, vai ficar um negócio bem mais bonitinho, um negócio mais elaborado, né? Quando for lidar com IHM.
mas só para vocês verem que está funcionando, né? Por exemplo, aqui eu tenho um interlock, você está ok, o estado, né, que eu estou rodando, automático, informações básicas que vão auxiliar o operador e auxiliar a manutenção, certo? Alguns detalhes sobre isso está lá no artigo, então eu sempre vou recomendar vocês entrarem lá. Para quem está chegando, aqui no YouTube eu coloco os vídeos que estão, na verdade, postados dentro dos artigos, tá? Onde tem a maior parte das informações são nos artigos, lá tem tudo escrito, né? Então eu recomendo você ler lá. O site também tem um fórum para tirar dúvidas, né? Lá eu não fico eu querendo tirar muita dúvida no fórum, para que as pessoas entrem e elas coloquem as dúvidas e outros participantes vão lá e postem para formar uma base de dados. Eu já sempre falei para todo mundo que fórum é um negócio da década de 90 que até hoje está na internet. Na área técnica sempre muito útil, a gente sempre acha respostas lá, tem fórum inclusive no site da Sims, por exemplo, tem fórum no site do Codesys, você consegue trocar informações com os outros usuários, só que está sempre em inglês. Lá eu coloquei uma ferramenta que vocês podem utilizar para trocar, né, essa informação em português. Espero que tem pouquíssima coisa, mas espero que com o tempo, né, a gente fomente ali uma base de dados, tá certo? Então, até o próximo vídeo, até o próximo artigo, e a gente vai começar a falar de alarmes, né, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre dados de produção, esse tipo de coisa, até a gente finalizar o nosso software aí do Magazine, que ainda vai ter, né, intertravamento do Magazine com uma outra máquina, que é o conveyor, né, o nosso transportador, que ele está em cima, né, mostrando um princípio básico de intertravamento de máquinas, handshakes. Então tem bastante coisinha, né, para você ver um equipamento pequeno, a gente consegue mostrar bastante conceito para vocês, tá certo? Então até o próximo vídeo.